Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com vocês para mais um tutorial da nossa querida Assembleia de Deus Alcançando Nações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa like e ativa esse sininho para sempre estar recebendo bons e excelentes aí tutoriais assim que a gente postar, os irmãos já estão recebendo aí em primeira mão. Amém, irmãos? Bom, hoje nós daremos seguimento, à lição de número 11 do terceiro trimestre de 2020, a lição que fala os princípios divinos em tempos de crise. Eu vou deixar aqui na lateral com os irmãos, para os irmãos sempre estar acompanhando na medida que a gente aqui fala com os irmãos. Amém? Irmãos, hoje nós iremos falar da lição de número 11, a lição que fala Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra. Eu vou deixar na lateral, rolando aqui com os irmãos, certo? Na medida que eu vou lendo e passando, os irmãos vão acompanhando em primeira mão. Uma vez que nessa pandemia a gente sabe que as coisas agora que foram abertas a nível Brasil e nem todo mundo teve acesso aí a compra às lições. Eu, particularmente, não tive acesso, então estou só com a lição digitalizada, ok? Mas, graças a Deus, as coisas estão se normalizando. Em breve, a gente nas próximas aulas, nós traremos aqui uma lição, mas eu vou adotar esse modelo aqui, porque vai ficar mais prático para os irmãos estarem acompanhando, até quando os irmãos estiverem com as lições na mão. Amém? Bom, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, como eu falei, Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo é pequenininho, certo? Se conta, é o escrito aos Hebreus, capítulo 6, o verso 5 e a parte A do versículo que diz: e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática dessa lição diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe está lá em Esdra, capítulo de número 8, o verso que vai do 1 ao 12. Isso aqui, irmãos, é praticamente uma genealogia, como é que eu posso dizer assim, das pessoas que saíram ali da Babilônia, a caminho ali de Jerusalém, para ensinar a palavra. Então vamos começar aqui a leitura. Verso 1. Esse, pois, são os chefes dos seus pais, como as suas genealogias, os que subiram comigo, isso aqui é Esdra que está falando, amém, irmãos? De Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Verso 2. Dos filhos de Finéias, Gessom, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratuz, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se encontraram até 150 homens. O verso 4, dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zaraías, e com ele 200 homens. Verso 5, dos filhos de Secanias, os filhos de Jaaziel, e com eles 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonathan, e com ele 50 homens. Verso 7. E dos filhos de Elã, Jesaías, filhos de Atalias, e com eles 70 homens. Verso 8. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filhos de Micael, e com ele 80 homens. Verso 9. Dos filhos de Joabe, Obadias, filhos de Jeiel, e com eles 218 homens. E dos filhos de Selomite, e dos filhos de Josifias, e com ele 160 homens. Verso 11, dos filhos de Bebai, Zacarias, e dos filhos de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Axgade, Joanã, e os filhos de Acatã, e com eles 110 homens. E os filhos de Acatã, e com eles 110 homens. Amém, irmãos? O objetivo geral dessa lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. A gente vai abordar 4 tópicos aqui. E nesse tópico, o primeiro tópico é discorrer sobre o envio de Esdra por Artaxerxes, rei de Jerusalém. O tópico onde a gente vai tratar do envio. O 2, a gente vai ressaltar o ensino de Esdra para com o povo.
No 3, a gente vai asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E no 4, elencar os resultados do ensino da palavra do Senhor. Amém, irmãos? O ponto central dessa lição é a palavra de Deus é eficaz. Amém? Antes de fazer toda a introdução da lição e ler a introdução dessa lição aqui, eu gostaria de explicar para os irmãos, né, a diferença de ser eficaz e ser eficiente. Se vocês são palavras que muitas vezes as pessoas confundem. Eficiência com eficácia. Eficácia é uma coisa, eficiência é uma outra coisa totalmente diferente. São substantivos diferentes, certo? Então, eu vou dar aqui uma comparação para os irmãos que estão do outro lado aqui entender, já que para que fique melhor no entendimento dos irmãos. Imagine um determinado jogo de futebol, certo? Um time ele pode ser muito eficiente, distribuir bem os seus resultados, distribuir bem a bola, né? Ele pode ser muito eficiente no campo, porém esse time não necessariamente é eficaz no campo, certo? Eficácia ela está relacionada ao resultado. Muitas vezes um time ele tem uma melhor jogabilidade, ele está muito bem preparado. O outro time nem tanto, porém o outro time ele consegue ser eficaz. E eficácia nesse tipo de jogo é chegar no resultado que é o gol. Então o time jogou bem, mas ele perdeu para outro time que não jogou bem. Esse time foi eficiente, porém esse time aqui ele foi eficaz, tá ok? Eficácia está relacionado com o resultado. Então não necessariamente você em determinado trabalho, existem trabalhos que a gente tem uma eficiência maravilhosa, porém a gente não tem uma eficácia. E a eficácia tem a ver com o resultado. A palavra de Deus, ela não é simplesmente eficiente. A palavra de Deus, ela é eficaz. Por que eficaz, Renato? Porque ela atinge o resultado. Ela vai ali aonde apraz a palavra do Senhor. Amém? Então a palavra de Deus, ela faz a divisão entre juntas e medula, entre alma e espírito. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, já diz o escritor aos Hebreus. Então a palavra de Deus ela tem uma eficácia tremenda, porque ela penetra e ela gera um resultado. Amém, irmãos? Então a eficácia está relacionada com o resultado. Então vamos lá. A introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar a sua vida eclesiástica dos judeus estava em conforme a lei de Deus. Então, o tópico 1 diz: Artaxerxes envia Esdras. O ponto 1, os judeus sob o domínio dos persas. Então, esse primeiro trecho relata, né, de quando os persas assumiram a Babilônia, derrotou ali os babilônios. Os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente para pertencer agora ao domínio do persa, ao domínio dos persas. Porém, os persas eles eram mais brandos do que os babilônicos, certo? O ponto 2 diz: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Aí eu vou ler um trechinho para os irmãos aqui entender. No seu contato com Esdras, escribas e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía na lei do Deus Israel, e que junto com os seus 7 conselheiros enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. O ponto 3 diz a importante carta que o rei enviou a Esdras. O rei enviou uma carta a Esdras, né, uma carta escrita em aramaico, cujo registro a gente vai se encontrar em Esdras 7, o verso que vai do 12 ao 26. Através dessa carta o rei decretou alguns pontos que a gente vai ver aqui. O ponto A: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. A gente viu isso no texto áureo, ok? A leva das pessoas que foram com Esdras. Aqui está as pessoas que se deslocaram da Babilônia para Jerusalém com Esdras. Você já acabou de ler o texto áureo.
O segundo ponto, os que foram a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dado pelo rei e os seus conselheiros, ou dado ofertas voluntárias do povo. Então, muitos judeus, né, se atentaram para isso daí e saíram da Babilônia com algumas posses, né, posse em ouro, posse em prata, exceto que em meio a uma multidão sempre tem aquele que se apressa, e ele geralmente sai sem nenhuma reserva, né? Então quem sai sem nenhuma reserva, a gente viu na parábola de 10 virgens, que é aquele tipo de pessoa que falta o azeite lá na frente e ele vai pedir a quem tem. Então houve muitas problemáticas, a gente já estudou na lição anterior, que alguns judeus já chegaram em Jerusalém com posses e outros chegaram desprevenidos, e com o passar do tempo, né, houve uma confusão ali entre os judeus que tinham muitas posses, que começaram a extorquir os irmãos mais pobres. A gente viu isso em lições anteriores, mas esse trechinho aqui relata, né, eu posso inferir disso daqui que muitos judeus aproveitaram essa ocasião e saíram sim, né, de posse como é que eu posso dizer, de muitas herdades, né, ouro, prata, e chegaram ali em Jerusalém, além de botar no templo, acredito que muitos ali também usaram por conta própria. Ponto C, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos, né? Ponto D, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, e o ponto E, seriam impostos aos servidores do templo, direitos, tributos e renda. O ponto F, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. A síntese do tópico 1 diz: Artaxerxes enviou Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo, ao próprio povo ali que estava ali em Jerusalém. Irmãos, fazendo um resumo, certo? Né? Olha como o nosso Deus, ele é tremendo, certo? Além de ele, através do rei Sírio, enviar, né, o povo de volta para fazer a reconstrução do templo e a reconstrução do muro com recursos, aí vem o próximo rei, o Artaxerxes, filho do rei Ciro, e agora Deus implanta uma preocupação acerca do ensino da palavra. Não adianta o templo construído, os muros construídos em termos de defesa, e o povo dentro do muro ou dentro do templo não ter conhecimento da palavra. É muito importante o conhecimento da palavra. Oséias, profeta Oséias, no capítulo 1, no versículo 4, né, o Senhor já revelava a Oséias: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental para que o cristão ele caminhe nas bases edificadas sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Então, se você não busca uma solidez na palavra do Senhor, infelizmente a sua casa está sendo edificada sobre a areia. E na primeira tempestade que sobrevirá sobre a sua vida, infelizmente, a sua vida será abalada. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. Mas para isso, a palavra do Senhor tem que ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E aqui havia toda uma preocupação de dentro do coração de Deus para a instrução do povo na palavra. E Deus move Artaxerxes, e ele, detendo que Esdras tinha um conhecimento muito aprimorado da palavra, o envia. E Esdras consigo leva, né, uma leva de pessoas que estavam na Babilônia para que fosse ensinar a palavra de Deus ali ao povo. Amém, irmãos? O tópico 2 diz: Esdras ensina a palavra ao povo. Ponto 1. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém ensinar a palavra.
Olha que maravilha, quando ele abre a lei, começa a ler, irmãos, o povo começa a se derramar, né, em choro, em lágrimas, em júbilo, porque havia uma ordenância, né, Deus ordenou a Moisés que a cada 7 anos convocasse o povo e fizesse toda a leitura da palavra de Deus, da lei, ao povo de Israel. Então o que é que Esdras faz? Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, recusando a escolta militar, olha que interessante isso daqui, oferecida pelo rei, para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar em Deus, assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem, está em Esdras 8:21. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto, assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocausto a Deus. Irmão, sabe o que a gente infere desse texto aqui? Olha o que Esdras fez. Esdras não confiou no braço do homem, ele confiou no braço do Todo-Poderoso. Esdras orou e Esdras jejuou, pedindo a Deus uma orientação acerca do caminho que eles iam trilhar, né, da sua viagem. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Irmãos, a vida é uma viagem, a vida é um caminho que nós estamos trilhando a cada dia. Então se faz necessária a oração, né, e o jejum para que a gente possa colocar o nosso Deus na direção dos nossos trabalhos. Por mais que a gente falhe, mas se você colocar Deus na frente, pode parecer muitas vezes uma falha no que você está fazendo. Mas o nosso Deus tem um controle de tudo e o controle de todas as coisas. O que eu faço agora não sabereis agora, mas saberás depois, assim diz o Senhor. Amém? Então eles confiaram na direção de Deus, Deus honrou, levando-os em paz ali em Jerusalém, e assim que eles chegaram, eles foram tão gratos que eles ofereceram holocausto ao Senhor. O ponto 2 diz o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus, né, em Judá. O povo ouviu a leitura, começou a chorar e a lamentar-se, que é o ponto em destaque, né? Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual esse havia sido enviado. Ou seja, o ensinamento da palavra de Deus, irmãos, é a coisa mais importante, né? É algo mais importante dentro da casa de Deus e do que é a questão do seu ensinamento. Se faz muito importante, né, o ensinamento da palavra do Senhor. Ponto 3. E é tão provável que o líder ali, né, ele deu todo o apoio a Esdras para que fosse realmente ensinado a palavra do Senhor. Ponto 3. Esdras ensina a palavra ao povo. A festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Levíticos 23, 34, 35. O povo se juntou como um só diante da porta das águas. Neemias 8:1. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Do amanhecer ao meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Neemias 8:4, perdão. Ainda cooperavam um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus, Neemias 8:8. Ponto 4. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, capítulo 8 e versículo 10, a última parte desse versículo diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O povo começou a se entristecer e a chorar, mas Neemias logo exortou o povo e disse: não, chorar nada, se entristecer nada, vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então foi comer, beber e festejar,
porque todos entenderam as palavras que eles fizeram saber. Neemias 8:12. Deus ama a alegria. Olha a mensagem aqui, irmãos. Deus ama quando eu e você estamos alegres. Olha o que o povo fez. O povo foi comer, o povo foi beber, o povo foi festejar. Então, o nosso Deus é aquele que prepara mesa no deserto. E mesa no deserto fala de festa. E festa fala de alegria. A alegria do Senhor é a minha e a sua força, porque nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Síntese do tópico 2 diz: Esdra ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Ponto 3 dessa lição diz: a palavra de Deus deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser ensinada. O ponto 1, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio capítulo 31, verso do 9 ao 12, irmãos, vão ver essa leitura. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escribas e os profetas deveriam ser lidos, explicados ao povo, em convocação solene a cada 7 anos. Olha a importância da leitura da lei, da palavra do Senhor, irmãos. E isso lá desde o Antigo Testamento já se fazia necessário. Jesus ordenou, olha o ponto 2, o ensino da sua palavra na grande comissão. Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações e guardarem tudo o que eles tinham mandado. O ponto 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Em todo o tempo, Paulo exorta nas suas cartas, a 2 Timóteo, aos Romanos: vejo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que pregues a palavra, 2 Timóteo 4, do 1 ao 2, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensine os outros. 2 Timóteo 2 e 2, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12 e 7. Olha a importância do ensino da palavra de Deus. A gente vê todo o contexto, desde o Antigo, Jesus Cristo, apóstolo Paulo, sempre preocupado com o ensinamento da palavra. Síntese 3, a palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenância de Deus, é ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Amém? Ponto 4, resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Vamos para alguns pontos aqui. Ponto A. Deus falou: junta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Ponto B. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece do mal. Ponto C. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdra, o povo confessou seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. Neemias 9:1, 3 e 38. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos 1:16. Irmãos, olha a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a nossa bússola. Ela é que nos conduz nesse mar gigante chamado mundo, na direção celestial para o céu. É ela que faz a nossa casa ser edificada, alicerça nossas bases, faz a gente crer, cria em nós o temor, cria em nós a fé que precisamos para vencer esse mundo. É a palavra de Deus. O ponto 2 diz: o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão formas à manifestação, nova vida naqueles que se convertem, naquele que, pela operação do Espírito Santo, passa a andar nos status de Deus. Veja alguns exemplos. O crente é honesto a toda prova, o crente jamais mente, né? O crente tem o seu testemunho na sua consciência, no Espírito Santo, de que não mentiu.
Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Ponto C, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furta, não furte mais. Zaqueu, depois de ser salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. A palavra de Deus, irmãos, ela transforma, ela orienta e ela instrui. E mesmo que lá no passado você acometeu de algumas falhas, quando você conhece a palavra de Deus, o que você fazia lá atrás você não faz mais, porque a palavra diz que você, a partir de agora, como você deve andar, é a palavra de Deus, essa sim é a nossa bússola, okay? É a nossa orientação. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre vós. Letra E, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Irmãos, guarde uma coisa que eu vou dizer para vocês. Na palavra de Deus, existem leis e a lei mais certa do mundo se chama lei do retorno. Essa é a lei mais certa do mundo. Jesus disse, aquilo que plantares, certamente, aquilo que semeares, certamente colherão. Vocês colherão. Então preste atenção no que eu vou falar. A lei do retorno é a lei certa. Se você levanta falso testemunho contra o seu irmão, além de você estar contra a palavra de Deus, você está plantando uma semente que, meu filho, não é lá que você vai colher, não. É aqui na terra. Por isso que tem muitas pessoas que passam por situações adversas, situações complicadas e fica, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então examine-se o homem a si mesmo, é o que a palavra fala. Muito cuidado que a Bíblia, ela dá pra gente algumas exortações, algumas orientações. E olhem quantas orientações aqui a palavra de Deus está dizendo. O crente tem que ser honesto, o crente ele não pode estar andando mentindo, o crente ele não pode se apoderar no que não é dele, o crente ele tem que viver na moralidade, não na prostituição, mas na moralidade. O crente jamais ele diz falso testemunho, porque isso são padrões de quem é seguidor de Cristo. Fora disso, a Bíblia diz que é de procedência maligna. O crente é sim, sim ou não, não. O crente não pode ter duas palavras, é uma só. Amém, irmãos? O ponto 3, o ensino da palavra de Deus dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios 1:5. O ponto A, conhecimento consolida a força. Provérbios 24:3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente de Deus. 1 Coríntios 2:12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. O conhecimento, irmãos, ele liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento é poder. Conhecimento nos liberta. Então, se você quer ter conhecimento e andar com a sua cabeça livre no mundo, conheça a palavra de Deus. Coma e usufrua da palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Esse aqui é o meu e o seu alimento, a palavra de Deus. Amém? Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, né, Timóteo 2:4. Então, pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Ponto C, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5:9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Ou seja, não é por força nem por violência, nem pelo meu espírito. É melhor obedecer do que sacrificar. Síntese do 4 diz: o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Amém? Irmãos, muito obrigado por mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Se os irmãos, eu quero agradecer e ser grato a Deus por cada um dos senhores presente aqui no nosso canal.
Se algum dos irmãos não for inscrito, se inscreve, deixa like e ativa esse sininho para a gente sempre estar trazendo bons e excelentes aulas como essa. Amém? Entre outras matérias que a gente traz aqui no nosso canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Então, muito obrigado pela sua presença, que o Senhor Jesus abençoe o seu lar, que o Espírito Santo possa cravar nas tábuas dos vossos corações tudo o que aqui foi ensinado e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado, até o próximo tutorial. Amém.